Alô, alunos e alunas do Humanas em Foco, eu sou o seu professor Cícero Barata e hoje vamos dar continuidade ao nosso projeto Foco no Enem, Foco nos Vestibulares. Na última aula, tínhamos falado sobre o primeiro reinado, o processo da independência do Brasil, o grito do Ipiranga do dia 7 de setembro, que de fato não fez nada mudar no nosso país. Lembrem que alguns jornais da época só foram noticiar de fato a independência somente no dia 20 de setembro, então que dava pouca importância àquele processo. O próprio grito do Ipiranga, ele não teria trazido grande força à nação não, porque foi uma coisa bem isolada, o qual já tínhamos falado, já tinha sido aquela coisa bem isolada. Então meu aluno, minha aluna do Humanas em Foco, presta atenção, porque hoje vamos dar continuidade à nossa aula do primeiro reinado, mais um períodozinho do período imperial, certo? Então, mais uma aula, primeiro reinado, vamos hoje focar a crise do primeiro reinado. Bom, se você parar para observar, até essa definição de primeiro reinado, segundo reinado, período regencial, é errado descrevermos, apesar de utilizarmos, porque o Brasil só teve um período imperial, o qual já falamos. Foi justamente o período que iniciou no dia 7 de setembro de 1822 e foi exatamente até o dia 15 de novembro de 1889. Então só obtivemos um período imperial de fato, somente um único. Só que costumamos dividir em primeiro reinado, que vai ali de 1822 até 1831, até o dia 7 de abril de 1831. Depois você vai pegar o período regencial, que vai ser o outro período de 1831 até 1840, e de 1840 até 1889, 49 anos de poder, você tem o segundo reinado. Mas se você lembra bem, a independência do Brasil não foi aquela independência que lutamos, que suamos, que conquistamos. Compramos essa independência. Muita gente não sabia que o país estava independente. Nada, ou praticamente nada, mudava nessas terras. Continuamos tendo um rei que era um representante da Casa Real Portuguesa. Por isso que nós devemos sempre lembrar do seguinte: o primeiro reinado, ele não serviu para consolidar a nossa independência, não. A independência do Brasil só vai ser consolidada em 1831, tá certo? Então, o primeiro detalhe que devemos observar é isso aí. O primeiro reinado, ele de fato ele vai servir para ser uma transição. É um período de transição. Veja bem, meu aluno, para depois não ficar na dúvida. Se na prova de vocês perguntarem, Barata, lá tinha uma pergunta assim: o primeiro reinado serviu para consolidar a independência do Brasil? Está errado. Ele foi um período de transição, tá certo? Do que a gente chama domínio colonial português para a nossa independência. O que de fato vai consolidar a independência do Brasil vai ser o que chamamos de período regencial, porque após a abdicação de Dom Pedro I, quando Dom Pedro I teve que abdicar do trono, o que aconteceu aqui no Brasil foi um governo formado por regências. Então, o nosso foco hoje é entendermos por que de fato Dom Pedro I caiu, tá joia? Vejam bem, a independência do Brasil teria sido construída. Em primeiro lugar, quando a gente fala em independência, sempre lembre daquelas duas imagens. A imagem oficial do grito do Ipiranga, o qual já falamos da participação do povo praticamente a zero, anulada. E existe uma outra imagem que lembra muito o caráter da Revolução Francesa. O que seria essa outra imagem da Revolução Francesa? Esse quadro aqui, o qual você vai ver Dom Pedro I sempre no centro da figura e cercado pelo povo, mostrando uma participação popular. Se você olhar, temos aqui duas imagens, de fato, o qual vai trabalhar a ideia da independência brasileira.
Barata, se na prova do Enem eu estiver trabalhando com essa imagem que chamamos de oficial, então você vai ver que vai ter um foco central no imperador e, ao mesmo tempo, um foco na elite e nos militares, tendo a ausência do povo. Agora, se estivermos trabalhando com a outra imagem, que traz mais uma ideia da imagem da Revolução Francesa, da participação popular, você vai observar que o foco central também vai continuar sendo Dom Pedro I, mas você vai ter a participação do povo. Então é um assunto interessante que você tem que prestar atenção, meu aluno. Mas vejam bem, porque se Dom Pedro I, ele criou a independência do Brasil, por que é que a gente vai falar e por que é que ele vai ficar tão pouco tempo no poder? 9 anos. Pois vejam bem, primeiro lugar, quando ele conquistou a independência, quando ele fez a independência, era praticamente um momento sem saída. Ou o Brasil teria aquela independência, ou voltaríamos a ser uma colônia. É um detalhe importante isso aí. Então vejam bem, meus amigos, vejam bem, meus alunos. Quando falamos em independência, é necessário entendermos por que de fato Dom Pedro I caiu. Olhem bem, quando o Brasil conquistou, ou melhor, quando o Brasil comprou sua independência, ali já nascia um problema. Teríamos adquirido uma dívida externa imensa, porque para que Portugal reconhecesse a independência do Brasil, foi necessário pagarmos a Portugal. Para que combatermos as resistências internas de portugueses, tivemos que pagar. E como o Brasil estava sem dinheiro... Ah, Barata, por que o Brasil estava sem dinheiro? Por quê? Ah, lembrou bem, hein? Porque a família real, quando tinham voltado do Brasil para Portugal, tinham levado as reservas do Banco do Brasil, tudo. Tinham deixado o Banco do Brasil falido. Então não esqueça disso, tá ok, meu aluno? Então, se você observar, naquele momento, o Brasil já estava com a dívida enorme. Para piorar a situação, Dom Pedro I convocou uma Assembleia Nacional Constituinte que foi destituída. Aquela Assembleia Nacional Constituinte que era formada por latifundiários, que queriam manter uma monarquia, só que a ideia era uma monarquia mais liberal, uma monarquia que tivesse um poder limitado. Ele destituiu no que a gente chama Noite da Agonia. Então não esqueça, só se você observar aí, já temos 2 fortes motivos para começar a mostrar uma crise do primeiro reinado. Qual foi o primeiro motivo? Primeiro motivo, vejam bem aqui, primeiro motivo, a crise econômica, que o país estava. Primeiro, porque tínhamos pego dinheiro emprestado. Segundo, porque estavam sem nenhum produto de alta valorização no mercado internacional. Então, crise econômica, sem dúvida nenhuma, foi um dos motivos. O segundo motivo, qual foi? O episódio chamado Noite da Agonia. Barato, o que foi a Noite da Agonia? Não se esqueça, presta bem, lembra, vamos forçar um pouquinho a nossa cabeça. Muito bem. A Noite da Agonia foi justamente aquele momento que fecharam a Assembleia Nacional Constituinte de 1823. Então, que Dom Pedro I estava mostrando que aquele seu poder seria absolutista, seria totalitário. Aí veio o outro problema, porque ele convocou uma Assembleia Nacional Constituinte que não seria mais formada por brasileiros, e sim uma Assembleia que seria formada por portugueses, cara. Se você observar, ele vai outorgar uma carta constitucional, o qual já falamos. E aí lembra da diferença de outorgar para promulgar. Então ele outorgou uma nova carta constitucional, que foi a nossa primeira Constituição brasileira, a Constituição de 1824. Não se esqueça disso. Então, quando ele outorgou, ele acabou levando o quê? A falta da consideração aos latifundiários, que se revoltaram com aquilo ali. Porque vejam que ele fechou uma Assembleia Nacional formada por latifundiários e acabou fazendo uma revolta entre eles. Como, Barata? A primeira revolta que vocês vão observar contra o absolutismo, contra a questão de outorgar uma Constituição, porque a Constituição de 24 foi inspirada em que Constituição, meu aluno? Justamente na Constituição absolutista dos Borbons. Então ele demonstrou, ao momento que ele outorgou aquela Constituição, ele demonstrou que a Constituição dele era, o governo dele era
absolutista, seria um governo ditatorial. Isso fez com que desencadeasse o terceiro motivo da crise do primeiro reinado. Qual foi o terceiro motivo? A Confederação do Equador de 1824. Essa confederação que nasce no Pernambuco, que vai nascer em Recife em 1824 e que vai ser inspirado por aquelas outras revoltas que ocorreram no Pernambuco. A Guerra do Mascates e, em especial, o que a gente chama de Revolução Pernambucana de 1817, que foi também um movimento republicano. Lembra naquela aula da Revolução Pernambucana de 1817, que eu falei para vocês que a Revolução, por mais que tivesse sido sufocada, ela teria deixado base, ela teria deixado ideias para que uma outra revolta acontecesse no Pernambuco bem cedo, que foi justamente a Confederação do Equador. A Confederação do Equador de 1824. Observe então que essa confederação que vai adotar essa bandeira aqui, ela vai ter um apoio de uma elite, vai ter um apoio do povo e vai ter apoio até dos próprios membros da igreja. Não se esqueça disso. Então a Confederação do Equador ela vai conseguir reunir toda a camada social em prol de uma república, em prol de uma independência. Barata, a Confederação do Equador, ela vai ficar restrita somente ao Pernambuco? Claro que não, meu aluno. Ela vai pegar o Ceará, ela vai pegar o Rio Grande do Norte, ela vai se espalhar. Se você olhar nesse mapa aqui, você vai ver que ela não vai ficar só presa ao Pernambuco. Ela vai se espalhar pelo Nordeste brasileiro. A ideia dela era justamente de criar uma república o qual teria como base a Constituição da Colômbia. Não se esqueça disso. Ah, Barato, calma aí. Mas o senhor não teria me dito que lá em alguma aula que a ideia da república traria um problema, a da abolição? Teria, meu aluno. E aí você foi inteligente. Porque vejam bem, quando você teve a Confederação do Equador, foi contra a ortogação da Carta Constitucional. A elite queria fazer uma república. O povo queria uma república. A igreja queria uma república. Todos queriam uma república. Só que tinha um problema. Cada um tinha uma ideia diferente de república. A ideia do povo era que todos pudessem participar do poder. A ideia da elite era que continuasse a ter a escravidão. E aí que estava o choque. Quando a Revolução, quando a Confederação começou, ela começou com toda a força, começou realmente com a elite, com toda a sociedade, unidos em prol de uma república. Só que teve um problema. Eles foram adotar como base para a Constituição da Confederação do Equador, eles adotaram como base a Constituição da Colômbia. A Constituição colombiana, minha gente, ela seria, meu caro aluno, ela seria uma Constituição que aprovava a abolição. Porque a ideia dos latifundiários era da República se tornar, só que depois eles conseguirem controlar os negros, eles manteram a escravidão, coisa que não estava acontecendo. Então aquilo ali era um problema. Quando eles adotaram a Constituição da Colômbia, a elite pegou e disse, epa, não dá certo não. Vamos ter que dar uma pausa aqui, vamos ter que parar aqui. Então a elite rompeu com o movimento e o movimento ficou sendo formado somente pelo povão. Não vamos esquecer, dentro dessa revolução você vai ter a figura do Paes de Andrade e você vai ter a figura de Frei Caneca, né, que vão liderar esse movimento de fato. O problema é que quando a elite saiu do movimento, o movimento perdeu força, porque uma revolta só pelo povo não iria dar certo. O movimento, então, acaba sendo sufocado pela coroa e por membros da elite. Observem, vejam bem, meu aluno, que a Confederação do Equador foi mais um motivo para que a revolta pudesse, para que o primeiro reinado pudesse realmente cair. Uma das coisas que eu digo desse jeito sempre ao meu aluno, né, que eu peço para que vocês prestem atenção. Quando vocês estiverem estudando, sempre vejam o que foi que levou o motivo daquilo. Por que ocorreu o motivo de certa revolta? Nunca é somente por uma única coisa. Sempre existem várias coisas. É como um copo d'água, eu costumo falar.
Um copo d'água, ele não vai derramar somente com uma gota de água, não. São várias gotas. Então, o primeiro reinado ele vai acabar por vários motivos. Se você olhar, crise econômica gerada pelos empréstimos. Já foi o primeiro motivo. E por falta de produto econômico, de fato. Segundo motivo, a noite da agonia. Terceiro motivo, a ortogação da Carta Constitucional, né? Então a gente tem que olhar isso aí, a ortogação, que vai acabar desencadeando o que falamos de Confederação do Equador. Mas barata, então foram somente esses motivos, de fato, que acabou fazendo com que o primeiro reinado acabasse? Não, meu aluno, ainda vamos ter outros. Exemplo, vai ser a Guerra da Cisplatina. O que foi essa guerra, barata? Eu sempre tentei entender e nunca consegui. Vamos tentar fazer um resumo bem rápido, porque a ideia aqui nessa aula é tentarmos entender os motivos que levaram à crise do primeiro reinado. Depois vamos nos aprofundar em cada crise. Vejam bem, a Guerra da Cisplatina foi um conflito que aconteceu entre as províncias da Cisplatina contra o domínio brasileiro. Eles decidiram fechar uma parceria com a Argentina. Então existiu de fato uma revolta, existiu um golpe, o qual os uruguaios estavam tomando o poder da Cisplatina para formar o Reino Unido, para formar o território unido da Cisplatina, um território unido da Prata. O que assustou de fato Dom Pedro I. Uma das grandes preocupações de Dom Pedro I era ter esse domínio, era que a Argentina e o Uruguai acabassem se unindo. E jamais poderíamos aceitar a perca de um território. Lembra, meu aluno, que o território da Cisplatina foi anexado ao Brasil durante o período joanino. E agora, no primeiro reinado, estaríamos sob a ameaça de perdê-la. Pois bem, o ano já era de 1825, estávamos tendo uma guerra com a Cisplatina, e Dom Pedro I teve que aumentar o dinheiro dos impostos, teve que aumentar a arrecadação dos impostos. Por que, barata, aumentou a arrecadação dos impostos? O Estado precisava de recursos e o Estado não tinha esse recurso. A única forma era emitir papel moeda e pegar mais dinheiro dos impostos. Pois bem, Dom Pedro I aumentou os impostos e declarou guerra contra a Cisplatina. Mas vejam que acabamos perdendo a guerra devido a uma intervenção até dos ingleses. O território da Cisplatina foi separado do Brasil e acabou se transformando na República Oriental do Uruguai. Aí que está o problema. O imperador pediu o aumento dos impostos sob a justificativa que iria tentar acabar com a guerra, que a Cisplatina permaneceria dos brasileiros. O problema é que pagamos os impostos e acabamos perdendo essa guerra. Então observem que o brasileiro já ficou descontente com a perca da Cisplatina, tá certo? E o segundo, devido a essa guerra, existiu uma necessidade de emitir bastante papel moeda, de emitir dinheiro. Meu amigo, isso gerou inflação, isso gerou uma cadeia, ficou totalmente desencadeado a situação financeira do país. A inflação disparou. A economia em crise, o governo está em crise. Então entenda que a queda do primeiro reinado só não foi pela uma questão política, não. Foi também pela uma questão financeira, tá bom? Então vejam, com a guerra da Cisplatina, o Brasil perdeu o território da Cisplatina, Dom Pedro I aumentou os impostos para tentar combater essa guerra, perdeu a guerra e emitiu mais papel moeda, emitiu mais dinheiro para tentar controlar a economia. Só que ele gerou foi uma inflação. E nesses períodos é sempre bom a gente lembrar das histórias da inflação, porque apesar dos pesares, apesar de todos os sustos que estamos tendo por aí no noticiário sobre a inflação, a volta da inflação, ainda não sabemos o que é de fato a inflação que o Brasil já passou, em toda a sua história. Ainda estamos bem longe disso. Mas realmente estamos tendo um iniciozinho de inflação, só que o Brasil de longe, não sabe ainda o que foi a inflação de outros tempos, como a inflação chegava a 1000% ao ano. Ninguém ainda sabe disso, graças a Deus, e se Deus permitir, não vamos saber nunca. O governo vai continuar sendo forte. Isso a gente não pode jamais pensar em aumentar a inflação, em aumentar os valores,
porque a economia quebra. Foi o que aconteceu com o quê? Com o primeiro reinado. Então vejam, primeiro reinado, ele não caiu só pelo fator político, jamais. Ele caiu pelo fator político, pelo fator econômico até agora. Primeiro motivo, crise econômica. Segundo motivo, a noite da agonia. Terceiro motivo, a confederação do Equador. Então, se você olhar, já temos aí 3 motivos. 2 de caráter político e 1 de caráter econômico. Então, temos 2 de caráter político e já 1 fator de caráter econômico. Só que aí a gente teve o 4º motivo, que foi qual? A Guerra da Cisplatina, que foi um fator político, foi um fator militar e foi um fator econômico. Político porque entrou em conflitos as ideias, né? As ideias acabaram entrando em conflito, o Brasil perdeu um território. É militar porque perdemos um território, mostrou a fragilidade de um exército que o Brasil não teria. E o outro motivo para ser econômico, porque existiu a emissão de papel moeda, gerou a inflação e para piorar a situação, existiu o aumento dos impostos. Então, a Guerra da Cisplatina é mais um motivo, uma guerra que vai acontecer em 1825, tá bom? Mas vejam bem, barato, então a gente já tem esses motivos. Já é o suficiente para derrubar Dom Pedro I? Por incrível que pareça, não. Dom Pedro I ainda vai ter outros problemas. Um dos seus próximos problemas foi a questão da morte do jornalista Líbero Badaró. O jornalista Líbero Badaró, ele era um cara que todo santo dia sim e outro também, falava mal de Dom Pedro I. É muito fácil batermos em um governante, o qual politicamente está instável, economicamente está pior ainda e militarmente piorou ainda. Então é muito fácil. Líbero Badaró, todos os santos dias, falava mal de Dom Pedro I. Só que teve um problema. Ele acabou morto, aparecendo morto, foi assassinado. Vem cá, meu amigo. Se tem um cara que todo santo dia fala mal de ti e aparece morto, quem é o principal suspeito? Dom Pedro I. A popularidade de Dom Pedro I vai cair. Vai cair muito a popularidade de Dom Pedro I. Por quê? Por causa da morte do jornalista Líbero Badaró. Uma das coisas que eu nunca me canso de lembrar e fazer uma comparação com a história é em relação ao jornalista Líbero Badaró e o jornalista Carlos Lacerda, cara. Porque Carlos Lacerda, ele foi o principal opositor de quem? De Getúlio Vargas. E lembrem que um dos motivos, ou então aquele estopim que fez com que Getúlio Vargas acabasse de fato morrendo, se matando, foi a questão do atentado da Rua Tonoleiro, né? Foi um dos principais motivos. A história acaba sendo muito parecida, porque se você olha, ó, o jornalista Carlos Lacerda perseguia Getúlio Vargas, falava todo santo dia sim e outro também, mal de Getúlio Vargas nos jornais, era o principal opositor. Teve um atentado da Rua Tonoleiro, que tem essa imagem aqui, ó, ele saindo, sendo carregado com as pernas erguidas, né, engessada, o qual vai fazer com que a aclamação popular acabe ficando contra Getúlio. E Getúlio acaba praticando o ato do suicídio, porque foi justamente esse atentado aqui, a morte até do seu segurança, que era um militar, que fez o Brasil de repente virar a República do Galeão. É bom que você possa ver que a situação do primeiro reinado é muito parecida. A morte do jornalista Líbero Badaró acabou também assustando, ameaçando a questão do primeiro reinado, tá certo? A popularidade de Dom Pedro I. Bom, meus alunos e minhas alunas do Humanas em Foco, quero que vocês acompanhem aqui os primeiros motivos que levaram à queda do primeiro reinado, tá certo? Os primeiros motivos: a crise econômica, a questão da Noite da Agonia, a Confederação do Equador, a Guerra da Cisplatina e a morte do jornalista Líbero Badaró. São os primeiros motivos. Baratas? São os únicos? Não, ainda teremos mais, tá certo? Só que isso vai ser para a próxima aula. Nossa primeira aula da crise do primeiro reinado, ela vai se encerrando aqui. Mas lembrando,
vamos continuar a crise do primeiro reinado, tá bom? Porque Humanas em Foco está com você, que é sua aprovação nos vestibulares. Foco nos estudos e até a próxima, viu?